dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje já vamos começar falando sobre as eleições de 2022, porque tem uma notícia que vai deixar vocês, no mínimo, muito animados. A primeira pesquisa realizada por um grande instituto, tudo bonitinho, registrada no TSE, onde Bolsonaro aparece liderando com ampla vantagem. Sim. E aí vamos também falar sobre a terceira via, o fiasco, o fracasso do Lula e os problemas que ele vem enfrentando, inclusive aí no estado do Rio de Janeiro, enfim, muita coisa aí animadora. Depois disso, vamos falar sobre judiciário, justiça. Aconteceram algumas coisas ao longo do dia de ontem e tem uma movimentação aí da oposição por parte de juristas, especialistas, professores que fizeram um pedido para a ONU, contra Bolsonaro. Depois disso, quero falar com vocês de mais uma vitória. Tivemos no dia de ontem, importantíssima, homeschooling aprovado na Câmara. Quero comentar sobre isso, também quero falar sobre algumas pautas legislativas e comentar sobre polícias e imprensa nesse mesmo tema. Depois vamos falar sobre economia, algumas coisas que estão acontecendo. Bolsonaro fez algumas falas, tivemos algumas coisas importantes no dia de ontem também, que envolvem a Eletrobras. Quinto tema, inclusive tem mais coisas para comentar, a gente já tentei comentar no vídeo de ontem, vamos falar aí de rede social, Twitter, falar do mercado financeiro, falar até de SG também, algumas coisinhas bem interessantes. E por fim, pauta verde. O governo vem realizando talvez o maior congresso ligado ao meio ambiente dos últimos 10 anos no Brasil, lá no Jardim Botânico, um evento de 3 dias, inúmeras pessoas. Tem algumas informaçõezinhas, serão algumas coisas da imprensa, o choro da imprensa, quero passar para vocês. E tem mais algumas notícias pra gente comentar, algumas coisas interessantes, bem interessantes, mas já vamos começar aqui. Já coloquei para abrir o vídeo. Pesquisa encomendada pelo Metrópolis junto ao Instituto Ideia. Bolsonaro lidera intenção de votos no Distrito Federal com 36%. Lula tem 29,2%. Assim, na boa. Não tô nem pros números. O que mais eu me preocupo é com data povo. Agora sim, ver o Lula, a imprensa, o PT ter que lidar com isso vai ser sensacional. E a coisa ainda fica melhor. Vou mostrar para vocês a pesquisa, o gráficozinho bonitinho que eles fizeram. O presidente da República, Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, lidera as intenções de voto entre os eleitores do Distrito Federal, de acordo com a pesquisa exclusiva feita pelo Instituto Ideia, encomendada pelo Metrópolis. 36% dos entrevistados escolheriam Bolsonaro, enquanto 29,2% pretendem votar em Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. O Metrópolis contratou, na verdade, uma série, são 9 pesquisas, essa é a primeira delas, entrevistou 1.000 e poucas pessoas. E tá aqui o gráfico, já quero dar destaque aqui embaixo, percebam, pesquisa estimulada com eleitores do DF, registro no TSE Brasil 04114/2022 e DF-09593/2022. Tudo conforme manda o figurino. E eu falei para vocês que tem algumas coisas interessantes. Segundo essa pesquisa aí, vamos falar assim, não, essa pesquisa retrata a realidade de forma perfeita. Olha a quantidade de pessoas que ainda não sabem em quem vão votar, 12%. Eu tenho pra mim que essa galera tá assim, cara, será que realmente o Lula vai ser candidato? Que não é possível, porque se realmente for o Lula, eu vou ter que votar em Bolsonaro. Eu acho que a maioria do pessoal tá pensando assim, aquele pessoal do neném, nem Lula nem Bolsonaro, né? O isentão. Então, acho que a grande parte aqui desses votos devem ir para Bolsonaro. Beleza. Aí você pega e olha que o Sérgio Moro ainda está na pesquisa. E a tendência é que os votos do Moro também, vão para Bolsonaro. E aí tem mais uma galera aqui que você vê, sabe, você junta, pode botar toda essa galera junto, batendo no liquidificador, juntar com o Ciro Gomes, entregar pro Lula, cara. Acho que Bolsonaro está com a vantagem considerável. 6,8 pontos na frente. Acho que até pela margem de erro, o Bolsonaro continua na frente. Temos aí. Isso aqui é o Distrito Federal, beleza, né? Brasília, a cidade, o poder aquisitivo, o maior PIB per capita do Brasil. Mas é no mínimo interessante. E essa notícia aqui, essa pesquisa, obviamente ela saiu no Metrópolis, porque foi eles que contrataram, mas
Eu não vi repercussão na Veja, eu não vi repercussão no Globo, eu não vi repercussão na Folha, eu não vi repercussão em nenhum local. Hoje tem uma nova pesquisa que sai, se eu não me engano, quem encomendou foi a Exame, não sei qual foi o instituto que eles contrataram. Agora isso daqui só saiu no Metrópolis. Tudo bonitinho, formando figurino ali, o registro, no TSE, etc. Não teve repercussão na imprensa. Parece que não é interessante falar que Bolsonaro está na frente. Beleza, vamos continuar. PT já vê Freixo como entrave para a campanha de Lula no Rio de Janeiro. Isso daqui também envolve até pesquisas qualitativas e quantitativas. O PT no Rio de Janeiro avalia que o apoio do partido à candidatura do deputado federal Marcelo Freixo ao governo dificulta a campanha do ex-presidente Lula no estado, diante da alta rejeição do pré-candidato. Segundo o secretário nacional de comunicação do PT, o Gilmar Tatu, o partido decidiu contratar uma pesquisa qualitativa para medir o impacto de Freixo na candidatura do petista. De acordo com o Tatu, uma candidatura própria, uma coligação com o PSD ou até mesmo um palanque duplo são alternativas ao apoio fechado à candidatura do Freixo. Abre aspas. Estamos muito preocupados com o Rio de Janeiro. Nossa, chega a soar bem nos ouvidos o PT falando que está preocupado. Fizemos reunião do GTE, Grupo de Trabalho Eleitoral, ontem, na terça. Contratamos uma pesquisa. A candidatura do Freixo pode estar estreitando a campanha de Lula. O crescimento do presidente Jair Bolsonaro no Rio acendeu o alerta de petistas. E essa pesquisa é interessante porque foi da Quest. É a pesquisa onde o Lula aparece com a maior vantagem perante Bolsonaro, é a da Quest. Essa daí é sensacional. O Lula tá quase lá. E mesmo nessa pesquisa, divulgada na terça, Lula e Bolsonaro estão empatados. E não é na margem de erro, não. Bolsonaro saiu de 31% em março para 35%, enquanto Lula foi de 39% para 35%. Lula perdeu votos. Freixo está atrás de Cláudio Castro, com 18%, ante 25% do atual governador, que é apoiado por Bolsonaro. Acho que o Rio de Janeiro é um colégio eleitoral considerável, né? E o Lula também não está indo muito bem. Não está indo muito bem. Entra mês, sai mês, e o Lula não está decolando. Falavam no teto de Bolsonaro. Não, o teto de Bolsonaro é os 25%, não passa disso, isso, aquilo, outro. E a gente está vendo que não é bem assim. Não é bem assim. E olha que a campanha mesmo pra valer nem começou. Ninguém começou ainda a relembrar o PT, o que foi o PT, um pouco do passado do PT, né? Porque o brasileiro às vezes tem memória curta. Notícias animadoras. Aí vamos continuar. A terceira via, realmente, eu acho que agora chegou ao fim de vez, né? Toda essa brincadeira de mau gosto que foi a terceira via. Escolheram aí a Simone Tebet, será a candidata, segundo o Correio Brasiliense, também saiu a mesma notícia na Veja. Presidente do MDB, PSDB e Cidadania escolhem Tebet como candidata da terceira via. No final do encontro, os presidentes das três legendas deram declarações protocolares sobre a necessidade de união dos partidos, mas não divulgaram os dados da pesquisa, né? Também foi uma pesquisa interna. Embora eles tenham evitado cravar para a imprensa que Tebet será escolhida, o Correio apurou que o nome dela foi escolhido pelos líderes das siglas. A Veja soltou a mesma nota. Eles não quiseram cravar, mas a gente apurou que vai ser a Tebet. Agora a indicação precisa ser confirmada pela executiva dos três partidos. Os três partidos voltarão a se encontrar na próxima terça-feira para bater o martelo sobre o futuro da terceira via. Até lá, o presidente do PSDB nacional, o Bruno Araújo, terá a missão de oferecer a Dória alternativas de composição. Representantes da cúpula tucana estão articulando para os próximos dias um encontro com João Dória em São Paulo para apresentar essas alternativas. E aí no comitê de campanha do ex-governador do Dória, o clima é de expectativa e apreensão desde que a comissão executiva decidiu na última terça-feira, insistir para que Dória desista da candidatura. Tirando a brincadeira aqui, que a terceira via a gente dá risada, aqui tem um ponto interessante, gente. Interessante mesmo, que vale a reflexão. Que é o seguinte, fale o que for, o Dória, ele venceu as prévias do partido. Ele venceu Eduardo Leite. Em tese, ele deveria ser o candidato. Ele deveria ter a possibilidade de se lançar candidato. Mas perceba como hoje no Brasil a gente vive uma espécie... É um novo regime político. É o caciquismo. Não é o político junto à população
que, sei lá, ele apresenta o seu plano, a sua agenda, a população pode ou não depositar a sua confiança nele, e assim o povo tentar buscar uma representação política. Não, não é assim. Não é assim. O Brasil hoje vem caminhando cada vez mais, e o semipresidencialismo acho que seria um dos últimos passos nesse percurso, para você tirar o poder das pessoas e dos políticos, assim, em termos avulso, e a decisão sai e fica concentrada na mão dos caciques. Porque no final do dia não importa se o Dória venceu as prévias, não importa se o Dória pontua bem, não pontua, a decisão final é do cacique. E como no Brasil a gente não tem candidatura avulsa, cada vez mais os caciques partidários, os presidentes dos partidos têm mais e mais poder. E mais poder. Aí você soma isso à cláusula de barreira. Cada vez mais temos menos partidos. Eles vão recolhendo, porque a cláusula cada vez pede mais e mais requisitos para você poder ter acesso ao fundão, que é outra coisa que veio para sacramentar esse sistema caciquista, porque você não tem mais o financiamento privado. Então você tem que contar com o financiamento aí do fundão. E quem é que decide o fundão? Também os caciques. Então no final do dia, às vezes tem um candidato que é bom, ele não recebe a legenda. Não, porque o cacique não quer. O cenário que essa turma toda desejaria, principalmente essa terceira via, o centro democrático, é um país onde só tem 2 partidos, PT, PSDB, e aí os grandes caciques vão decidir tudo, e assim você vai ter que votar neles, porque não tem nem candidato tem mais. É só aquilo ali, acabou. E eles decidem para onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro não vai, e eles voltam lá e aprovam o projeto de lei que eles quiserem, etc. Acabei de falar do PT, né, do PSDB, que são os partidos aí, né, os grandes democratas, que a imprensa adorava. E a gente está aqui diante de uma oportunidade única, principalmente a oportunidade, na verdade, sim, os paulistas estão diante dessa oportunidade única. Na verdade, também dá para falar pelo Brasil, porque São Paulo é um estado importantíssimo, diante da sua importância, principalmente econômica para o país. E aí o Herbert, ele fez uma pequena thread, quero compartilhar com vocês. Eu acho que ele é bem conciso nas suas ideias. Ele fala o seguinte: Bolsonaro escolheu para disputar São Paulo um ministro altamente qualificado, produtivo, leal e cristão, que tem foco nos resultados em vez de polêmicas. Ótimo perfil para o eleitor paulista. O projeto pode resultar no alinhamento entre o governo paulista e o federal em 2023. Tem quantas décadas que o PSDB está controlando o estado de São Paulo? Imagine 2023, eu acho que vai dar Bolsonaro, e o meu achismo também parte do que eu vejo na própria esquerda falar, algumas pessoas da esquerda que estão preocupadas com a questão do Lula. Imagine Podoriam lá com o Tarcísio no estado de São Paulo, jogando junto para o Brasil decolar. Vocês conseguem ver hoje no Brasil um governador que você fala, não, esse governador é alinhado. Esse aqui é alinhado. Você fala, não, esse aqui, cara, é alinhado. Não é só alinhado, é aliado. Aliado mesmo. Fala, não, eu tô junto. A gente tá junto aqui, ó. Somos amigos. É tudo isentão, né? O Zema da vida, o cara que tinha lá no Santa Catarina. Outro ex-ministro que saiu do governo, cuspindo no prato em que comeu, resolve concorrer contra esse projeto, mas seu partido diz que apoia Bolsonaro. Ora, quem lança candidato contra é a oposição. Não dá para lançar candidato contra e ser aliado. E todos que apoiam esse candidato contra são oposição também, só não assumem. As críticas construtivas giram em torno do abandono das pautas de 2018, como se fosse possível realizá-las em 3 anos e meio e como se tudo dependesse apenas da caneta de Bolsonaro. Apoiam-se na imagem de Olavo, mas ignoram as etapas que ele dizia que eram imprescindíveis e o tempo necessário. Pura exploração do eleitor afobado, aquele cara que tem pressa de mudanças. E o Herbert termina falando o seguinte: não existe apoio jogando contra. Isso é apenas a expressão do medo de se assumir e cair nas sombras do esquecimento como um satélite que depende da fonte de luz para ser visto, o que atrapalharia o verdadeiro projeto desse grupo. Quem nasceu satélite nunca será estrela. Em tempo, apoiar Bolsonaro Tarcísio não significa votar em quem um mito mandou ou se iludir com certas alianças, mas sim entender que isso faz parte do jogo e que, ainda assim, esse projeto é o melhor
do que os outros, inclusive do que o da turma que cospe no prato que comeu. E sobre isso, já fazendo aqui um gancho para o nosso próximo tema, que é o judiciário, no dia de ontem, o pedido que Bolsonaro fez, ele foi rejeitado, e aí Bolsonaro tomou um próximo passo. O Estadão aqui está noticiando, está aqui a matéria. Bolsonaro então resolve acionar a PGR após o Toffoli negar. Após o Toffoli negar, ele acionou a PGR. O que está diante dele, eu acho que ele está utilizando as ferramentas. Aí, olha essa inception aqui. Vem o ex-ministro, que é oposição aberta. Eu bravato, tu bravatas, ele bravata, nós bravatamos, vós bravatais, eles bravatam. Bolsonaro está bravatando, mas ele está postando exatamente uma ação. Bolsonaro tomou uma ação, fez uma ação do que cabe a ele, né, de forma assim constitucional. O que é que ele quer? Essa é a crítica construtiva? Aí veja a apoiadora, aquela que faz questão, inclusive, colocar até no nome, ó, Nia Wendt, é do time, partido 35. Ele bravata do cercadinho de onde governa e depois chora no banheiro. Bom, quem fugiu do Brasil não foi Bolsonaro. Quem fugiu do Brasil chorando, né? Não foi Bolsonaro. Na verdade, essa pessoa foi ajudada por Bolsonaro. Isso é crítica construtiva. Quando às vezes eu falo pra você assim em vídeo, galera, ó, preste atenção em alguns movimentos que estão surgindo nas redes sociais, pessoas falando, Brasília tá em chamas, isso, aquilo, outro. As pessoas querem ver, às vezes, o circo pegar fogo, porque sabe que, assim, eles querem tirar algum proveito de algumas situações. Fica de olho. Tá vendo aí? Bolsonaro toma, assim, pra si uma responsabilidade, faz uma ação, ele fez uma ação. Ele não tá nas palavras, ele tomou essa ação. Acionou a PGR. Isso é uma bravata? Você tá entendendo como são as coisas? Só não dá pra falar que tá dividindo a direita, né? Isso aqui é oposição aberta. Mas vamos continuar. Sobre a questão do judiciário. Enquanto temos aí a turma da crítica construtiva, só faz crítica construtiva, não vai pra nenhum lugar, a esquerda segue organizada. Olha isso daqui. Essa movimentação ela foi interessante. Ela saiu em todos os jornais. Ela não só saiu nos jornais, como ela também, por exemplo, foi comentada na CNN, no jornalismo de TV. Teve lá um vídeo de 7 minutos descrevendo, nossa, em detalhes, tudo que estava acontecendo. Aqui é no Valor. Saiu no Valor, saiu na CNN, saiu na Veja, saiu no Globo, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, saiu no Jota, saiu no Conjur, saiu na Reuters Internacional. Essa peça, ela na internet está disponível para os brasileiros, a versão em português. Essa peça ela também está, a versão que foi enviada aqui é em inglês, 55 páginas. Isso aqui não foi feito ontem, porque Bolsonaro não foi feito ontem. Se você pegar, você abre as 55 páginas. Extremamente bem feito, assim, em termos de formatação. Inúmeras citações, todas as citações com hiperlink, isso aqui, aquilo outro, tudo desenhadinho. Aquele negócio assim que você vê. Não foi construído do dia para a noite. Não foi construído do dia para a noite. Uma ação organizada da esquerda, da oposição. Não dá para falar que eles não sabem utilizar os mecanismos que possuem nas mãos. Agora sim, eu acho que eles se atrapalham. Eu acho que o que eles estão afirmando não condiz com a realidade. Pelo menos o que eles estão acusando o Bolsonaro. Que é o seguinte, ó. Advogados e professores pedem para a ONU monitorar ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Eu acho que é mais ou menos assim que está acontecendo, né? Um grupo formado por advogados e professores enviou à ONU uma representação para que o órgão monitore a ofensiva do presidente Jair Bolsonaro em relação ao sistema eleitoral brasileiro. A iniciativa faz parte das atividades do Observatório para Monitoramento dos Riscos Eleitorais do Brasil, batizado de Demos. Demos. Beleza, demos aí uma palavra, tem um significado lá grego, mas a esquerda, né, é meio estranha. Demos. Também querem que a ONU peça informações ao governo brasileiro sobre medidas adotadas em relação aos ataques às instituições democráticas, judiciais, inclusive aquelas promovidas ou perpetradas diariamente pelo presidente e demais membros do governo federal. Segundo o Demos, o judiciário brasileiro está sob ataque e a estratégia de Bolsonaro passa por transformar ministros em inimigos, incentivar a disseminação de fake news e lançar desconfianças em relação ao sistema eleitoral. Que não é bem assim, eu discordo um pouco aí dessa tese. Um dos episódios citados foi as manifestações de cunho golpista
do feriado de 7 de setembro do ano passado, que foram convocadas por Bolsonaro e quase resultaram em um ataque ao prédio do STF. Palavra interessante que tem aqui, né? Quase. Quase. Não teve. Não teve. Mas segundo os professores, né, juristas, quase. Quase aconteceu. Quase aconteceu. O indulto concedido pelo presidente ao deputado Daniel Silveira também foi mencionado. Eles apontaram ainda que Bolsonaro... Olha isso aqui. Bolsonaro atua tanto através de mecanismos informais como formais, como a tentativa de aliados do presidente de mudar no Congresso a idade obrigatória de aposentadoria dos ministros de 75 para 70 anos. Você vê assim, não dá para falar que Bolsonaro fez algo inconstitucional. E não dá nem para falar que foi Bolsonaro, né? A gente já coloca os aliados de Bolsonaro, e ele, em vez de pegar, Bolsonaro toma ações ilegais, Bolsonaro faz ações autoritárias, golpistas, formal e informal. Para você conseguir colocar algo que, em tese, é uma discussão legislativa, cabe ao legislativo, mas já linha Bolsonaro. Não tem como falar que é algo inconstitucional. A redução da idade dos juízes é uma estratégia bem conhecida de líderes e governos autoritários para subjugar tribunais independentes. O grupo disse ainda que a democracia no Brasil, olha isso aqui, não está suficientemente garantida e protegida e que as instituições estão em perfeito funcionamento. A democracia ela não está garantida, mas as instituições funcionam perfeitamente. Já é um pouco contraditório, só que o melhor vem agora. Segundo eles, não é necessariamente fácil ver quando a linha entre democracia e ditadura foi ultrapassada. E o Brasil pode estar cruzando-a nos próximos meses. Não dá para saber, é uma linha difícil. Assim, o Bolsonaro cruzou, não cruzou a linha. É meio difícil, mas deve cruzar. Pode cruzar. Pode, quase. É sempre, né, em um pretérito imperfeito, ou um futuro do pretérito. Pode, quase. Teve outra matéria que deu outra abordagem. Eu ia trazer pra cima. Eu não ia me dar o trabalho de 55 páginas. Me perdoa, é muito sofrimento. Eu fui atrás assim, dos resumos que já saíram na imprensa. E assim, eu ainda tenho pra mim que a coisa foi tão organizada que eu acho que esse grupo deve ter noticiado alguns jornalistas com certa antecipação para ler 55 páginas e poder escrever uma matéria. A maior parte das matérias eram um pouco extensas, então se você ler, entender o que está acontecendo e todas saíram no mesmo dia, acho que deve ter um negócio bem organizadinho. Nada também que seja errado. Pesquisadores e acadêmicos denunciam Bolsonaro à ONU por ataques à democracia. Aqui foi o que saiu no Jota. A denúncia diz que Bolsonaro faz uso de uma retórica populista autoritária, ao seguir estratégias típicas de autocratas de extrema-direita. É vazia. É coisa vazia. É a retórica de... Que retórica? Que se utilizam de ataques às liberdades civis e à Constituição para minar instituições e controlar o judiciário. Estefânia Barbosa, professora de Direito Constitucional na Universidade Federal do Paraná e uma das signatárias da petição, afirma que a ideia da denúncia é dar visibilidade internacional às ameaças. Eu por isso que eu trouxe essa matéria do Jota. Visibilidade internacional. Não somos ativistas. Não são ativistas. Não são. Somos acadêmicos que estudamos democracia e Constituição e percebemos que tínhamos que fazer alguma coisa diante desse cenário. O que queremos mostrar é mostrar que é uma sociedade civil que defende a democracia e o judiciário. É importante neste momento que exista um posicionamento de uma frente ampla democrática. Você lembra que eu comentei com vocês que um dos meus receios é exatamente a criação desse tipo de narrativa? Assim, Bolsonaro vence, leva, e aí vão tentar deslegitimar. Não é que Bolsonaro ele vai ser presidente, mas ele vai ser um presidente legítimo, porque ele ganhou, sabe, atacando a democracia, atacando isso, atacando aquilo outro, com base em criação de narrativas, fake news, etc. Vai ser aquela mesma ladainha que a gente viu no início de 2019. E só para vocês entenderem um pouco, aí teve algumas coisas que eu fui atrás. Eu abri lá a peça, né? Alguma coisa eu tinha que trazer para vocês. Lá no final, tem os institutos que estão apoiando essa iniciativa, né? Lá do Demos, com S, né? Deve ser vários aí. Tem vários nomes.
E alguns nomes interessantes. Um é Marlos H. Arnes de Oliveira. Eu falei, pô, será que esse Marlos Arnes é o Marlos Arnes que a gente tanto já comentou no passado? Amigo da família Moro, conhece a Rosângela, desde a época das Apaz, né? Foi advogado da mulher do Cunha do Cunha. E aí eu só eu trouxe essa matéria por um motivo. Que essa matéria fala o seguinte, ó, a relação com Moro e a equipe da Lava Jato se estende. O irmão de Marlos, Henrique Arnes de Oliveira. Então, assim, pô, de Oliveira, Arnes de Oliveira, então, pô, realmente deve ser o Marlos Arnes. E aí falar, olha, só uma informação extra sobre o Marlos Arnes. O irmão dele é diretor-geral do Centro de Estudos Jurídicos Luiz Carlos, que lançou em outubro do ano passado o módulo de Direito Penal Econômico, que tinha como professores Deltinha e Sérgio Moro. Isso aqui foi em 2016, essa matéria. Se você pega esse relatório aí, sei lá, esse documento, vários institutos e juristas do estado do Paraná. E tem outro também que é interessantíssimo. Esse outro, aquela imagem que vale mais do que 1000 palavras. Na hora que eu li o nome, eu falei, ô rapaz, Lênio Streck, jurista, ligado ao petismo. Esse rapaz aqui é o bonitão, sabe? Tem alguém aqui que vocês conhecem nesse jogo de futebol? Olha, quem é esse aqui? Esse aqui, olha. Tá faltando um dedinho na mão. Quem é? Olha o Lula, rapaz. O jogo comemorativo do Lula. Chico Buarque, Lula, Cristiano Zanin, Lênio Streck, Celso Amorim, Chico Dias, entre as estrelas do time. É essa galera aí que tá tentando levar Bolsonaro, sabe, pra ser monitorado pela ONU. Enquanto isso, né, os aliados de Bolsonaro estão chamando ele de bravateiro porque ele tomou uma ação real. É assim que é a política no Brasil, né? Esquerda e direita. Mas a culpa de tudo é de Bolsonaro. E vamos continuar avançando. A esquerda ontem deu piti. Tem a Tabata Amaral aqui falando o seguinte, ó. Homeschooling. Em 3 anos, essa foi a única pauta de educação patrocinada pelo governo federal. Graças a Deus, né? Porque as coisas que avançaram, realmente muita gente da direita discordou. O governo também era contra. Isso aqui o governo vinha tentando batalhar desde o princípio. Não precisa de muita coisa na educação. Não são novas leis, não são isso, aquilo, outro. A primeira educação é coisa que se resolve assim, a nível de mudança de diretrizes que o governo já vinha fazendo. Fazer com que a educação volte a focar em ensinar as crianças. A Tabata Amaral, ela devia, no mínimo, mas no mínimo do mínimo do mínimo, mandar um parabéns para a turma do Nadalim. Porque ela tem vídeo defendendo o método fônico, onde ela mostra que é um exemplo de qualidade de ensino na cidade de Sobral, lá no Ceará. Lá no Ceará, cidade de Sobral. Método fônico. Não é o método sócio-construtivista do Paulo Freire. Aí a Secretaria de Alfabetização volta com isso. Ela taca lá. Ela finge que não tem nada acontecendo. Nada acontecendo. Mas enfim, o André Porciúncula, ele comenta o seguinte. A Marionete do Lema precisa impedir o homeschooling ou ele não irá lucrar com as escolas que comprou a preço de banana durante o quebra-quebra criado pela turma da Tabata, a mesma turma do Fica em Casa. A economia a gente vê depois. Isso aqui foi a matéria que saiu no G1. É um absurdo essa matéria. Essa matéria é um absurdo. Jovem, abusada por 10 anos, gravou o pai dizendo que só compraria uniforme escolar para ela se pudesse violentá-la. Vamos falar assim. Saiu no G1. Aí o Arthur fala o seguinte, cara, que canalice declarada. Estão procurando exceções de pais, né, que fazem coisas absurdas para dizer que é a regra. Estão pegando a exceção para ser a regra. É um pensamento metonímico. Tem tanto medo de perder a hegemonia da educação que não temem induzir que as famílias brasileiras, né, são pessoas com comportamentos reprováveis. Tudo com medo de que ensinemos os nossos filhos. Gente, isso aqui é literalmente assim, homeschooling é para quem quer. Não vai ser política de Estado, não vai ser obrigatório, não. É para quem quiser. Recentemente tivemos nas escolas drogas, alunos extremamente violentos, né? Professores sendo agredidos. Tabata, Marcelo Freixo, Sâmia Bonfim não fizeram nenhum comentário. Zero. Aí quando as famílias pretendem educar seus filhos, eles atacam as famílias e dizem
Que isso é um absurdo. E o governo conseguiu aprovar essa pauta na Câmara com 264 votos. O requerimento de urgência foi com 290, e aí tem um pessoal que absteve, etc. A esquerda deve ter operado, mas a esquerda manteve 144 votos de rejeição, tanto para requerimento de urgência quanto para a votação do PL. Finalmente, né? Finalmente aí os pais vão poder educar seus filhos do jeito que eles bem entenderem. Outra pauta legislativa, vou mostrar para vocês, e aí você vê, né, como são as coisas. Como é o Brasil? Como é o Brasil? Isso aqui tá no vídeo de ontem, não deu tempo. Eu não fico muito nervoso quando não dá pra comentar. Porque, cara, direto. Deixa eu comentar uma coisa hoje, é quando é amanhã surge a notícia nova que complementa o tema assim, de uma forma sensacional. Inclusive, o próximo tema, o quinto tema é interessante por causa disso. Mas vejam só. Senado aprova a volta do despacho gratuito de bagagem em voos. MP volta à Câmara. Bagagem gratuita. Empresas aéreas prevêem alta de preço de passagens. Vocês vão obrigar a ser de graça? Vão, então vai ter que aumentar o preço da passagem. O Amazônia Azul fala o seguinte: quanto mais bagagens, que é igual a peso, mais combustível é consumido. Quanto mais combustível consumido, maior é o custo operacional. Quanto maior o custo para a empresa, mais cara é a passagem. Mas deputados e senadores continuarão com as passagens gratuitas pagas por vocês. Aqui é aquela pauta populista. Legislativo. Totalmente populista. Aí temos do outro lado do Bolsonaro o malvadão. O malvadão que se preocupa, assim, cara, com a realidade, os fatos. Governo articula veto de Bolsonaro à gratuidade de bagagens em voos. O governo ainda está lutando, ó. Como houve alteração na proposta, ela vai precisar ser analisada novamente na Câmara, mas os técnicos aí envolvidos, o pessoal do Ministério da Infraestrutura, eles têm pouca esperança de reverter o cenário. Não acho que a Câmara vai derrubar. Estão falando, cara, o que vocês estão fazendo aí? A empresa botar de graça, ela vai aumentar o preço da passagem. Ela vai aumentar. E tem gente que às vezes... Claro, se a pessoa às vezes viajar e pagar por isso, vai dar o mesmo preço da passagem mais cara para todo mundo. E tem gente que, assim, às vezes não tem passagem nenhuma. Adianta? Não. Bolsonaro pode tomar uma medida a priori impopular, porque vão vender para a imprensa que Bolsonaro é malvadão, que Bolsonaro quer obrigar as pessoas a pagarem por passagens, enquanto todos os senadores, deputados querem dar passagem de graça, mas tá aí Bolsonaro, pensando realmente no bem de todos. Aí o governo tá articulando, vamos ver como a gente vai fazer. Vamos ver, porque isso aqui vai dar errado, vai dar ruim, vai dar ruim. Outra coisa, outra pauta. Será pautada hoje, no caso ontem, isso aqui foi terça-feira, né? Mas o Twitter é de ontem. Na Câmara dos Deputados, a votação do regime de urgência de projeto que prevê que pessoas presas não tenham, em nenhuma hipótese, direito a saídas temporárias, como as que ocorrem no Natal e Dia das Mães. Pobre coitado, né? Não, saidinha no Natal, Dia das Mães. Não. Pobre coitado. Olha quem compartilhou. Olha quem compartilhou. Eu não sei se a Yara percebeu. IDDD. Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Quem tá um dos caras à frente é o Augusto de Arruda Botelho, aliado do Lula, vai ser candidato pelo PSB em São Paulo, aquele advogado bem magrinho, tava no casamento do Lula. Aí ela falou o seguinte: quem não perdeu um ente querido, como eu perdi, acha lindo os direitos, né, desse pessoal fazer o que quiser e ainda ter as saidinhas. Olha como é, olha o que a esquerda defende. Olha o que a esquerda está indignada. E nesse âmbito, quero comentar com vocês um caso extremamente triste. O ministro Anderson Torres, ele fala, né, luto, dia muito triste para a família do Ministério da Justiça, como das forças de segurança pública do Brasil como um todo. 2 guerreiros, 2 heróis da Polícia Rodoviária Federal acabaram perdendo suas vidas ontem em uma abordagem em Fortaleza. Meus sentimentos às famílias dos agentes Márcio Souza e Raimundo Filho pelas perdas irreparáveis. Jamais serão esquecidos. Triste demais. Enquanto isso, a esquerda tá preocupada com a saidinha. Sobre esse tema, gente, isso aqui eu fico triste porque tem um PRF na família. Eu vejo uma coisa dessa, isso aqui me dá uma tristeza. Aí você vê isso daqui, ó. Olha como a imprensa noticia. Agentes rodoviários perdem suas vidas a tiros na BR-116.
suspeito de atirar. Tá comprovado que o cara atirou. Tem vídeo do cara atirando. Suspeito. Foi assassinado por outro agente à paisana. O W. Lopes coloca o seguinte: o cara que tirou a vida, né, o criminoso é suspeito. O criminoso é suspeito. E o policial, que é o criminoso. O policial que é o criminoso. O criminoso é suspeito. E o policial é criminoso. O povo é a mesma coisa. Vídeo mostra o momento em que policiais rodoviários são baleados. Tem vídeo, mas é suspeito. Tem vídeo. Homem que foi autor dos disparos. Pelo menos aqui tá falando autor dos disparos. Ainda não identificado. Ele foi assassinado após o crime. É a banda de idolatria, né? Eles amam isso. Aqui na minha Bahia, 400 delegados da Polícia Civil entregam seus cargos. A segurança pública na Bahia está um caos. Caos. Sindicato, que representa a categoria, afirma que a Bahia vive a pior gestão da segurança pública nos últimos 20 anos. E olha que o PT está na Bahia tem um tempão, mas está inacreditável. O André, ele fez essa postagem e, assim, esse é um assunto que ele realmente tem uma capacidade talvez muito maior do que cultura para comentar. Não sei se vocês sabem, o André Pociunga, que estava lá à frente da parte da Rouanet, da cultura, etc. Ele era PM, né? O capitão. André tá na polícia desde os 18 anos de idade. Viu muita coisa. E fala o seguinte, ó, Rui Costa, se tivesse algum nível de vergonha na cara, é quem deveria entregar seu cargo. A Bahia está entregue ao crime. Esse governo completamente competente. Um governo que despreza nossos policiais enquanto é bastante amistoso com os criminosos. Vamos continuar avançando. Falar um pouco aqui de coisas ligadas à economia. Ontem Bolsonaro fez um comentário que achei engraçado. Ele pegou um cara chamado Pablo Villaça, não sei quem é o Pablo Villaça, que estava falando que os youtubers gamers tinham reclamado de Felipe Neto, que Felipe Neto se colocou contra Bolsonaro, mas hoje é impossível não ser contra Bolsonaro, etc, blá, blá. Aí Bolsonaro falou o seguinte, ó, por falar em gamers, seguindo nossa política de reduzir impostos sempre que possível, ultimamos estudo junto à Camex para zerar o IPI dos games. Pablo Vittar. Temos reduzido gradativamente o imposto desde 2019, baixando de 50% para 20%. Somos um dos maiores mercados no mundo. Recentemente também zeramos impostos sobre carne bovina, carne de frango, farinha de trigo, café, margarina, óleo de soja, macarrão, bolachas e biscoitos, produtos de padaria e pastelaria, açúcar e do álcool que vai na mistura da gasolina, além do diesel e do gás de cozinha. A redução e o zeramento de impostos é uma política contínua do meu governo como forma de estimular a economia, além de aliviar os impactos da pandemia, do fique em casa, que a economia a gente vê depois, e do contexto mundial. Sabemos das dificuldades, seguimos fazendo a nossa parte. Bolsonaro postou isso daqui também no dia de ontem. O governo atingiu neste mês a marca de 4.200 obras de infraestrutura esportivas concluídas. No primeiro momento que eu li isso daqui, eu pensei que era o seguinte, não, que o Ministério de Infraestrutura tinha entregue 4.200 obras. Eu falei, cara, muito bacana. Não, eu li errado. É apenas obras esportivas. Só obras esportivas, 4.200. Aí, me vem o Guilherme Amado. Acho que foi ontem de manhã bem cedo, ou foi anteontem, e soltou análise. Ele gravou um vídeo. Análise. Bolsonaro ataca adversários nas redes sociais porque ele não tem entregas para apresentar. Em que planeta o Guilherme Amado vive? Eu não sei. O investimento no esporte cria oportunidades, afasta os jovens das drogas e se torna um grande investimento em saúde. O ritmo de trabalho do Ministério do Esporte, acho que é a Secretaria, na verdade, a Secretaria está dentro do Ministério da Cidadania, né? É isso mesmo, né? Que ele coloca depois do Ministério da Cidadania, aliado a um investimento federal de 3,6 bilhões, permitiram reformar, adequar ou construir os equipamentos. Centenas de ginásios, pistas de atletismo, campos de futebol, piscinas, academias ao ar livre, estádios, quadras poliesportivas, pistas de skate,
quadras de tênis e campos society estão à disposição de crianças, jovens, adultos e idosos no país. E ninguém comenta. Não sai uma matéria na imprensa sobre isso. Zero, 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 zero. Notícia positiva no nosso Brasil. Essa daqui é típica, é melhor do que o PIB, porque o PIB às vezes é uma coisa assim, meio abstrata. Pô, beleza, tá, é um sinal que a economia está melhorando. Mas aqui você pega assim, um setor em específico e fala em termos de emprego. Tem uma coisa melhor do que emprego? Construção Civil registra melhor nível de atividade e de emprego no quadrimestre desde 2012. 2012. Não é 2020, não é comparação com a pandemia, não. Desde 2012, diz CNI. Empresários do setor seguem com expectativas positivas para todas as variáveis analisadas, segundo a pesquisa. E construção civil é um mercado que movimenta inúmeras outras empresas. É frete, é logística, requer um grande número de funcionários que estão às vezes ali comprando a marmitinha da tia, que tem vende lá uns PF na região. Enquanto isso, SP Global reduz projeções para PIB, Estados Unidos, as comunas e zona do euro em 2022. A mesma SP Global que recentemente revisou o PIB Brasil para cima. O PIB do Brasil está subindo, eles revisam para cima. Estados Unidos, comunas e Europa revisa para baixo. Mas Bolsonaro é o malvadão. Bolsonaro é o malvadão. Olha isso daqui. O Boboa fala, é por isso que querem tanto a volta do PT. Esta grana antes ficava para amigos empreiteiros, para a mídia, através de propaganda, caixa 2, 3 e 4, de campanha política. Desempenho das estatais. 2015 era Dilma, prejuízo 32 bilhões. Estatais em 2019 com Bolsonaro, 110 bilhões de lucro. Em 2020, mesmo com a pandemia, 60 bilhões com lucro. E quando eu olho esses dados, eu continuo com as mesmas dúvidas, mas deixa eu mostrar primeiro para vocês um vídeo. O ministro Ramos concedeu entrevista para a Record, falou algumas coisas bem interessantes, e esse vídeo aqui que a Elisa recortou, um vídeo de 24 segundos, achei muito interessante. Escuta isso daqui. O Brasil, antes da eleição do presidente, vou falar antes, de 2018, se falou tanto em pandemia, né, do Covid, o Brasil vivia uma epidemia de corrupção, de falta de valores, né, malversação do dinheiro público. Então, o país estava sofrendo cerca de 14 anos com essa doença. O presidente Bolsonaro foi a cura que o povo brasileiro escolheu. Gente, essa afirmação, ela realmente ela é digna de uma análise profunda. Porque, falando sério mesmo assim, a gente sabe quem é Bolsonaro. A gente sabe como Bolsonaro preza pela honestidade, por tudo. Você viu que não teve nenhum caso de corrupção nem nada. Mas analisa a própria oposição. A própria oposição. A imprensa não consegue ficar chamando Bolsonaro de corrupto. Você vê que não é corrupção que está nos jornais para tentar desgastar Bolsonaro. Não são casos de corrupção que estão sendo utilizados para tentar destruir o governo. Bolsonaro é golpista. Bolsonaro atacou um jornalista. O Bolsonaro xingou, viu? Ele está xingando muito. Bolsonaro comeu pastel. Bolsonaro, ele fez um meme. Bolsonaro, sabe? É coisa assim, é coisa ridícula. O Brasil estava acostumado a receber notícias que, assim, fulano roubou. Fulano foi encontrado com 600 milhões. Novo esquema disso daqui. Novo esquema daquilo outro. Quando a gente vê um tipo de notícia dessa agora, normalmente é para abafar. A gente viu alguns esquemas aí que apareceram, principalmente com a pandemia. Algumas pessoas aí no Brasil, né, comparam os respiradores que nunca chegaram e que a CPI da pandemia não quis investigar. Você tá entendendo? Gente, olha a mudança. Olha essa mudança. Não se critica o presidente pelas críticas que a gente via em governos passados. É corrupção disso, esquema disso. Não, é porque o Bolsonaro falou que eu não gosto.
É porque ele é um populista autoritário que ele vai dar um golpe, viu? Ele está tentando desacreditar a democracia brasileira. Mas voltando lá que a Elisa falou, desculpa, Elisa não, que o Balboa trouxe lá do Furtado, aquele pequeno comparativo de estatais, é que mantém minha dúvida, que é o seguinte, eu vejo isso daqui, ó. Deputados do PT entram com pedido no Supremo para suspender julgamento do TCU sobre a Eletrobras. O julgamento aconteceu e o pedido para a Eletrobras ser privatizada foi aprovado. Vai poder ser privatizada. Só que isso aqui para mim só reforça aquele mesmo ponto. Eu não quero ver uma empresa estatal na mão da esquerda. Eu não quero. Mas ao mesmo passo, eu olho para o governo compromissado, entrega resultado. E a Eletrobras, assim como a Petrobras, eu enxergo como setores estratégicos. Mas e aí? Vende ou fica? Fica e no futuro vem um governo de esquerda, em algum momento no Brasil, quebra de novo, ou não fica, porque o povo tá acordando. E aí? Olha como... Eu não sei vocês, mas na minha cabeça isso é algo tão complexo. Ainda fica mais difícil para mim bater o martelo, ó. Eletrobras admite perdas de mais de 300 milhões com, corrupção. Corrupção. Aquela notícia do passado. Corrupção. Em 20 anos, subsidiárias da Eletrobras acumulam um prejuízo de 22 bilhões. Isso em 2018. Aí vem 2019. Bolsonaro. Eletrobras vai receber 162 milhões por corrupção da Odebrecht. 2020. Eletrobras registra lucro de 6,4 bilhões em 2020. Eletrobras teve lucro de 5,7 bilhões em 2021. 2022. Eletrobras tem lucro líquido de 2,7 bilhões no primeiro trimestre. Mudou o governo, mudou de gerência, e agora a Eletrobras voltou a ser uma empresa que trabalha no positivo, trabalha no verde. Mas e aí? E se a esquerda voltar um dia? Vai ser as matérias de cima, corrupção de novo, vão aparelhar, como eles sempre fazem. E aí vamos para o nosso próximo tema, que tem tudo a ver com isso daí. Tem a ver com dinheiro, como lidar com as empresas, como a esquerda lida, mesmo no mercado privado. Olha só isso daqui. Será que a UOL Notícias soltaria uma matéria assim se a empresa, se fosse, por exemplo, a Havan, do Luciano Hang? Ou, sei lá, pega um empresário aí mais à direita. Marcelo de Carvalho, da Rede TV. Ele faz um IPO aí na Rede TV, Rede TV dá prejuízo. Será que seria uma matéria assim? Ou quem mais? Silvio Santos, não se planta tanto assim, né? Mas enfim. Magalu, com prejuízo de 98 milhões, ainda vale investir em ações? Aí no final da matéria você chega à conclusão que vale, pô. Ela vai dar a volta por cima, não porque contamos aqui o pessoal do BTG e aqui o indício disso, aquilo, blá blá blá. Magalu, Luiza Trajano, extrema esquerda. Uma companhia alinhada às políticas do SG. Aí você vê. Netflix demite 150 funcionários após resultados do primeiro trimestre. A Magalu é mais complicado, né? Tem uma coisa aqui, outra lá, que eles se preocupam com essas pautas, né? De justiça social. Só que a Netflix é descarado, né? Porque é entretenimento. Estão vendo que quem lacra não lucra. Perderam assinantes pela primeira vez. Tiveram um prejuízo aí gigantesco. E aí estão começando a ver, a gente vai ter que fazer algumas mudanças. Vamos ter que fazer algumas mudanças. Por mais que assim, o influenciador, o artista, ele possa receber um patrocínio aqui, um patrocínio colar. Quando você olha a empresa como um todo, lacrar sempre é meio complicado. É meio complicado. Aí você vê aqui o Uber. O Uber é outra empresa também eu acho que até hoje o Uber ele não conseguiu fechar um ano no positivo. É porque eles vão lá na frente. Não sei quanto tempo, isso, quando crescer o mercado, etc. Vai ter lucro. Então vale a pena se manter trabalhando. Olha a preocupação do Uber. Na luta contra fobia, várias letras, aliada é quem se move junto. É a preocupação do Uber. Olha a Folha de São Paulo. Aí depois reclama. Eu escuto, muitas pessoas escutam, pessoas falam que, por exemplo, hoje, não só a Folha, mas diversos jornais, eles não estão tão bem quanto já foram no passado por causa do digital. Por causa do digital. A época que era impresso, que vendia no digital, era muito melhor. Era muito melhor. E aí,
você vê grupos que vêm... Olha, por exemplo, a Jovem Pan. Vamos pegar um case da Jovem Pan. A Jovem Pan vem crescendo. Porque apostou em dar voz a fatos e tentar não se prender tanto em narrativas. Tem muita coisa na Jovem Pan que eu discordo. Tem inúmeras pessoas lá que são declaradamente de esquerda, mas você olha assim e fala, em comparação com as outras emissoras, é um supra-sumo no Brasil. Então vem apresentando bons resultados. Por outro lado, qual é a preocupação da Folha de São Paulo? Tem um jornalista deles, que é o Antônio Risério. Ele havia feito aí um artigo que eles consideraram que é meio preconceituoso, meio que censuraram o artigo do Risério, e agora a Folha de São Paulo criou um Comitê de Inclusão e Equidade para atuar dentro da redação do jornal para promoção de diversidade. Em outros tempos, isso se chamava censura. Então, assim, o jornalista, antes dele escrever agora um texto que envolva questões ligadas aí equidade, né, etc, diversidade, tem que passar pela redação. Tá? Assim, ó, os textos que tratem de racismo estão sob embargo na Folha. Na prática, isso quer dizer que eles serão lidos pela Secretaria de Redação para avaliação. O embargo permite que textos possam ser lidos por mais pessoas e aprimorar. A gente vai aprimorar. Vamos mudar esse parágrafo aqui, vamos apagar essa linha, sabe? Censura do bem, censura do bem, censura do bem. Aí depois não entende porque não dá muito bem, porque está deixando a política interferir nos negócios, nas decisões comerciais. Aí você vê, Apple, também 100% SG das ideias. Defende diversidade, equidade, todas as pautas lindas, cheirosas da esquerda. Mas Apple alerta funcionários das consequências de sindicalização. Sindicato é ótimo, eles defendem sindicato tudo, mas não para o funcionário deles, para os funcionários deles. Para os outros funcionários, para a sociedade, para crescer com a esquerda é bacana, para apoiar até o Lula. Mas para os funcionários deles, não. Não, aqui não. Segundo informações obtidas pelo portal de notícia Vice, a companhia está orientando os gerentes dos Estados Unidos a desencorajar as iniciativas, alertando sobre as consequências. Há discretas orientações de que as ações dos trabalhadores poderiam resultar na perda de oportunidades de carreira, folgas e flexibilidade de trabalho. O que torna a loja excelente é ter uma equipe que trabalha bem em conjunto. Isso nem sempre pode acontecer quando um sindicato representa os membros da equipe de uma loja. Sindicato para você, capitalismo para mim. Vamos continuar. Eu comentei sobre isso daí porque junta uma situação que a gente está vendo nas redes sociais, que é o Twitter, que, a depender do que acontecer nos próximos meses, a gente pode ver eu acho que a gente pode ver uma mudança gigante. Eu já expliquei várias vezes porque o Twitter não é que eu acho, gente, é a rede social mais importante, pelo menos no âmbito da política e do debate público. E aí o cara quer comprar o Twitter, o Elinho, né? Vamos chamar de Elinho agora. O Elinho, ele suspendeu a compra por hora, porque ele falaram pra ele que só tinha 5% de bots, de contas falsas, etc. E ele quer que, tá, então me prova aí que só tem 5%. E aí o Twitter meio que não tá querendo mostrar os documentos e tá nesse impasse. E no dia de ontem, ele usou o Twitter dele para fazer algumas postagens. Olha as postagens que o Elinho fez no dia de ontem. Apesar da Tesla fazer mais pelo meio ambiente do que qualquer outra empresa. E ele coloca aqui esse meme. O The Rock, né, perguntando o que é um índice SG? O que é um índice SG? A menina fala, não, isso determina quão alinhado a sua empresa está com a agenda de esquerda. Aí ele fala, pô, isso não faz sentido, não faz sentido. Olha como aquela matéria lá do início da Magalu e o que eu vim falando vai fazer mais sentido agora. A Exxon, que é uma empresa petrolífera, é classificada como as 10 melhores do mundo em meio ambiente. Empresa petrolífera, combustível fóssil. Em meio ambiente, social e governança, em ESG, pela SP500, enquanto a Tesla não faz parte da lista. O ESG é uma farsa. Foi armada por falsos guerreiros da justiça social. Tá quebrando as empresas, bicho. Não tá dando certo. Aí o cara coloca isso aqui, ó. A Tesla foi expulsa do SP500. Será que a Tesla... Não, né? Se você olhar, a Tesla vem sendo criticada. Se o Elon Musk fosse um cara de esquerda, tivesse dando prejuízo como é a Luísa Trajano lá na Magalu, etc., será que isso deve estar acontecendo? Será que ele estaria fora da SP500? Tá entendendo como são as coisas?
E aí voltamos. Isso aqui tava no vídeo de ontem. Eu postei, cara, esse texto aqui ele é muito interessante e animador. Por quê, ó? American Institute for Economic Research. Um instituto, um think tank, pessoas que já estão pensando em soluções contrárias. Como lidar com SG, que na minha visão é um problema. E ele fala o seguinte, a tradução, né? O Elon Musk, né? O Elinho, ele tá inspirando uma onda anti-ESG. E aí surgem ideias de como chamar o cara lá da Strive, da empresa que a gente comentou, parece indiano, mas acho que ele é de família indiana, mas nos Estados Unidos. Ele chama de capitalismo de excelência. Esse aqui já chama de Friedman Funds, um jeito de você lidar com essa questão do ESG. Ele fala o seguinte, ó, é divertido ver memes sugerindo que o Musk deva comprar a Alphabet, a Amazon, Coca-Cola, Disney, Meta, Netflix, diversas. Mas claro que ele não pode pagar por tudo isso, mas nós podemos. Por nós, quero dizer, investidores. Os investidores. Como lidar com essa questão com o ESG? Por parte também de interesse da sociedade. A compra do Twitter pelo Musk validou minhas críticas. Ele deixa lá 4 links. Essa matéria é bem extensa, mas eu só vou mostrar isso daqui. Vale a pena ler do início até o fim. Há um investimento baseado em ESG, que apesar de seu fraco histórico financeiro, atualmente constitui cerca de 2,7 trilhões globalmente. Mesmo ESG não dando bons resultados, tem alto investimento. E demonstrou o poder potencial dos fundos anti-ESG, que chamei de Friedman Funds, em homenagem ao Milton Friedman. Um fundo Friedman anti-ESG iria, em primeiro lugar, vender a descoberto empresas supervalorizadas devido a métricas ESG caprichosas ou ditadas pelo governo e comprar empresas subvalorizadas devido a essas métricas. Ó, essa empresa aqui tá, super cara, mas você vê que o preço não condiz com a realidade. Não condiz. Ela só tá cara porque ela é ESG. Porque a turma da esquerda falou que ela é ESG. E em segundo lugar, comprar participações de controle em empresas potencialmente valiosas que estão falindo ou pelo menos ganhando menos do que podiam, como é o caso do Twitter. O efeito do fundo seria aumentar a eficiência do mercado financeiro e a produtividade econômica, ao punir desvios de avaliações racionais e processos racionais da tomada de decisão de negócios. E aí ele falou que é o seguinte, cara, a gente tem que olhar para o mercado, olhar para as empresas, olhar para o capitalismo assim, de forma racional. Isso aqui dá lucro? Dá. Então isso aqui é bom. Isso aqui traz benefício para a sociedade? Traz. Então esse é o caminho. Mas a SG é algo abstrato, é algo subjetivo. A decisão passa, uma parte do tempo, pelos investidores. O interesse dos investidores. Isso daqui não é uma coisa que está sendo imposta de cima para baixo pelo Estado, mas está vindo pelo mercado. O mercado está impondo isso. E aí o Elinho fala o seguinte, ó. No passado, eu votei nos democratas, porque eles eram principalmente o partido da bondade. Mas eles se tornaram um partido da divisão e do ódio, então não posso mais apoiá-los e eu votarei nos republicanos. Agora veja a campanha de truques sujos deles contra mim se desenrolar. Mude democrata pelo PT, mude republicanos por Bolsonaro e troque o Elinho por qualquer artista brasileiro que era de esquerda e virou de direita e veja mais o que acontecer. É a mesma coisa em todos os lugares do mundo. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí você vê que o grande democrata, o BD, fizeram a editoria, uma empresa aí privada, e apontaram que metade dos seguidores dele no Twitter são falsos. Mas quem tem robô é só Bolsonaro, viu? A SparkToro definiu seguidores falsos como contas inacessíveis e que não verão os tweets da conta porque são spams, bots, propaganda, etc. ou porque não estão mais ativos no Twitter. O Elon Musk, né, expressou uma preocupação com o crescente número de contas falsas e uma possível repressão, né? Ele disse acreditar que 20% de todas as contas do Twitter são falsas e prometeu não prosseguir com a compra até que o problema seja resolvido. O CEO do Twitter se recusou a mostrar publicamente, né, a prova. A esquerda, né, acredite em mim, eu não estou mentindo. Prova? Não, acredite em mim. Não preciso provar. Acredite em mim, eu sou de esquerda, eu não minto. A SparkToro usou a mesma auditoria. No próprio Musk descobriu que quase 70% dos seguidores dele eram falsos. Então, assim, muita coisa pode mudar. Essa compra do Twitter é algo interessantíssimo.
Esse caso aí vale a pena olhar bem de perto. Vamos passar só um pouquinho de hora? Quero passar aqui para vocês umas informações que eu fui atrás. Vou passar um pouquinho de hora. Atsuki, só isso aqui e o próximo slide. Evento organizado por Banco do Brasil e Petrobras no Rio proíbe roupa vermelha. O governo brasileiro está realizando o maior evento de meio ambiente, pelo menos da gestão Bolsonaro. Maior, 3 dias, mais de 90 pessoas palestrando, inúmeros painéis, etc. A matéria fala o seguinte: de hoje a sexta-feira, o Banco do Brasil e Petrobras realizam um congresso no Mercado Global de Carbono, Descarbonização e Investimentos Verdes no Jardim Botânico. Isso aqui é graças ao Ministério do Meio Ambiente. É porque o Ministério do Meio Ambiente não tem verbas para aquilo tudo, então fez uma parceria com o Banco do Brasil e a Petrobras. Mas não pode falar que é para o governo não receber nenhum tipo de crédito. O pessoal de apoio usa lenços e gravatas verde e amarelas e, por ordem da organização, estão proibidos de utilizar qualquer peça de roupa vermelha. Parece maluquice e é. A Hatsuki fala o seguinte, pô, vermelho não combina com a verdadeira proteção do meio ambiente. Verde e amarelo, sim. Você vê o ódio da Globo, o ódio da Globo, o ódio da Globo. E esse evento eu fui tentar, ao longo do dia de ontem, entender algumas coisas que estão acontecendo. Na verdade, não apenas o evento, mas esse processo, esse mercado como um todo. O Vili Migo, ele tinha postado isso daqui anteontem, pra mim, eu acho. Nossa, eu me atrapalho quando tenho que comparar a data aqui. Eu acho que no meu dia, né, eu vi isso aqui anteontem. No meu dia. Foi dia 17 do Brasil. Aqui era dia 16. Mas enfim. Tô na dúvida agora. Ele fala o seguinte: Ministério do Meio Ambiente na pauta ESG. O Ministério faz um congresso sobre a pauta ESG com foco no mercado de carbono. Acho interessante e válida a iniciativa, pois temos que protagonizar o debate. Não adianta fugir, e sim trazê-la para o nosso lado. E eu fui atrás para tentar entender. Conversei com pessoas aí do Ministério do Meio Ambiente e falei, cara, o que é que está acontecendo? Qual é a proposta do governo? Qual é a ideia que o governo, o Ministério do Meio Ambiente tem para isso daí, para essa situação? Ela falou, Kim, seguinte, o que está rolando? É um tema, dificilmente a gente vai conseguir barrar, é coisa assim internacional. Então, o Vili Migo aí tá certo quando ele diz que, cara, não dá para fugir o debate, então vamos trazer, vamos tentar construir do nosso jeito. Olha o que a gente comenta em vídeo e as minhas preocupações com vocês. Quem que certifica isso? Quem é que fala quem é SG e quem não é? Quem é que fala quem é bonzinho e quem não é? Eu já perguntei, tá. Minha preocupação logo, certificação. E aí? Certificação. Quem que vai certificar esse mercado? Já recebi a resposta do Ministério seguinte, ó. A gente vai lançar essa certificação. Requisitos mínimos. Assim, cara, a pessoa tem lá sua fazenda, tem uma coisa, tem aquela outra aqui, quer deixar disponível? Tá aí. Vai ter, vamos facilitar. Vamos abrir o mercado, vamos pulverizar. Então, as pessoas não vão precisar recorrer a essas certificadoras Versa para pegar lá o VCS. Não, o meu é o VCS. Isso. Você quer ter? Pode. Aí, a resposta que eu recebi é o seguinte. A gente vai ter essa certificação que a pessoa vai poder participar e é o governo que está construindo essa plataforma. Aí pensa numa espécie de Pix, que é um sistema aí de compra de pagamentos, né? Trocas financeiras, que foi o governo que desenvolveu. Então, seria um mercado desenvolvido pelo governo. Não vai ficar sob tutela de empresa, não. A gente está comercializando na plataforma XYZ. Óbvio, isso aqui são os planos do governo. Quer fazer dessa forma. E assim, você quer ter uma certificação extra? Pode ter. O governo está certificando o seguinte, ó. Isso aqui é café. Sabe? É café. Agora, se tu quiser uma certificação que o teu café tá dando granulação tal e tal, porque o chefe, ele testou e o teu aroma é isso, é contigo. Vai lá, tua fazenda... Mas aí tu for o que tu quiser. Você poder participar da brincadeira é isso daqui. É dessa forma. E aí, com isso, a gente tira, né, certo poder da sociedade civil, do mercado privado e tudo. E fala, cara, agora tá aberto. Agora tá aí, livre concorrência. E isso acontece e o governo vê da seguinte forma. Quando você olha para o Brasil hoje, a quantidade de terra verde que existe no Brasil é algo absurdo. Absurdo no Brasil. E as nossas leis... Por exemplo, o cara compra uma fazenda no norte do país. Tem que preservar 80%. 80%. Então, assim, cara, ele já era preservada. Vai fazer o quê? Já tá preservado. Não vai ter tanto problema com isso. Ai, que aquilo outro.
Talvez ele mesmo quite, né, o crédito carbono dele na própria fazenda, tá ali. Agora o governo vai poder vender. E o governo está gerenciando toda essa plataforma. Então, trouxe para si o debate, tentou construir. Volto a falar. Aí teve agora... Eu tô na dúvida se foi um decreto. Se foi um decreto que foi uma resolução. Mas acho que o governo também preparou um marco. E aí isso depende, para realmente tudo ser implantado bonitinho, depende agora do legislativo. Aí vocês sabem, pode ter todas aquelas mudanças, né? Que os nossos políticos são extremamente criativos para diversas coisas acontecerem. Então a ideia é criar um mercado aqui, criar um CAP na Europa. E o governo tem alguns projetos também. Um é a coisa que envolve o biometano, que falando o seguinte: hoje o agro, e diz que o agro está interessado nisso, e ele falou assim, conversando com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, falando o seguinte, ó, fomos na AgriShow, o pessoal do agro durante a AgriShow, eles fizeram várias perguntas, e 80% das perguntas, a maior parte das perguntas, eram sobre o biometano. O biometano, por quê? Gasolina está aumentando de preço, obviamente o diesel também. As fazendas usam diversos combustíveis para diversas coisas. Então, o biometano seria uma forma deles saírem do diesel e é um combustível mais barato. Então, o governo está vendo aí uma forma de criar uma linha de crédito para projetos ligados a biodiesel. Então, cada vez mais a matriz energética brasileira ela vai para ficar uma matriz 100% verde. Além disso, ele vem o pré-sal verde e o pré-sal azul. O pré-sal verde seria a terra, né? O verde, olha, temos aqui nessas fazendas. A gente tem um crédito, agora manda dinheiro para cá. Manda dinheiro para cá e todo o sistema, né, de pagamentos está aqui tudo bonitinho, o governo faz. Não vai ser uma empresa privada que vai fazer essa intermediação no europeu comprando carbono brasileiro. Não, temos aqui o nosso mercado bonitinho, óbvio. A ideia é que o governo vem tentando construir, mas vai depender da aprovação final do legislativo. E o pré-sal azul que o governo classifica é um projeto offshore de energia eólica. É você ter as usinas, assim, os moinhos, vamos botar aquele moinho elétrico no mar. No mar fora também a questão dos plâncton, tudo, etc. Mas assim, você tem isso daí. A estimativa, um projeto que foi feito, se estima uma capacidade de até 700 gigawatts. Hoje no Brasil, acho que a carga instalada são de 214. Então, tinham me dito antes que é em torno de 800, ou seriam 1.000 gigawatts. Mas botando de 700, que foi acho que o valor até... Acho que isso é uma nota no site do governo. Você está falando de pelo menos 3 vezes a carga total que o Brasil tem hoje. Então o Brasil teria mais de 100% de sua energia completamente verde. A gente tem muito mais energia do que a gente precisa. Ou seja, o Brasil iria se tornar um comercializador de energia. Poderia transformar o tipo de energia, hidrogênio verde, etc. e exportar. Então são projetos que o Ministério do Meio Ambiente, né, obviamente sob a gestão de Bolsonaro, vem desenvolvendo. Olha a diferença nas abordagens. Olha a diferença. Tem muito mais coisa, né? Mas pô, você conversa, você escuta muita coisa, o que eu consigo assimilar no final do dia não é tão fácil quando tem alguma nota, né? Eu até falei, pô, vocês podiam soltar algumas notas aí, detalhando, bonitinho, as ideias disso daí tudo lá. Bota lá no site do Ministério do Meio Ambiente, pô, fica mais fácil. Mas acho que deu pra passar pra vocês. Acho que deu pra pegar uma visão. São várias palestras, não estou acompanhando todas. Tentar trazer para depois para vocês mais algumas atualizações, mas eu acho que vale muito a pena aí prestar atenção nisso daí. Tá em alguns vídeos. O discurso do ministro é um discurso interessante, um discurso de 8 minutos. Vocês acham aqui no YouTube, no canal do Ministério do Meio Ambiente. E ficamos por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Se inscreve nas minhas redes sociais, compartilha, ajuda o canal a crescer. Me ajuda. E se gosta do meu trabalho, pode assinar mesmo no canal. Pode me ajudar agora pelo Valeu, um botão que tem aqui embaixo do vídeo, ou com qualquer quantia. E pode me ajudar também pelo Patreon. Mas muito obrigado e vejo vocês amanhã. Fui, meus amigos.